Olá, meu nome é Sávio Campos e hoje eu vou falar como estudar em época de quarentena. O estudo em quarentena obriga a você ter que estudar em casa por meio do EAD. E esse tipo de estudo traz uma série de benefícios que, se você não souber aproveitar, eles podem inclusive transformar em problemas para você. Então, eu fui uma pessoa que estudei por meio do EAD, estudei em casa e inclusive consegui meu objetivo, que foi passar em medicina na Universidade Federal do meu estado. Também já passei em medicina na USP no ano seguinte e eu estudei totalmente por meio do EAD e soube aproveitar os benefícios de estar estudando por meio dessa forma de estudo. E por isso eu gostaria de passar para vocês algumas sugestões de como você pode estar fazendo para poder estar rendendo melhor nesse período, certo? Então, um dos primeiros benefícios, talvez seja o maior deles, se você está estudando, é justamente a questão do tempo. O estudo por meio do EAD, estudando em casa, você tem mais tempo, porque, enfim, você não gasta tempo se deslocando de um local para o local de estudo. Às vezes demora meia hora, às vezes até uma hora para você se deslocar da sua casa para o seu ambiente de estudo. Você também não perde tempo se arrumando para o local, enfim, as horas, uma videoaula você pode botar no 2x, enfim, você ganha muito tempo, porque você simplesmente acorda, toma banho, escova os dentes, toma um café da manhã e pronto, você já pode começar a estar estudando. Então você ganha muito tempo, você tem o dia todo praticamente para poder estar estudando se for necessário. Então você tem esse aumento de tempo, só que é como eu falei, isso é um ótimo benefício, mas se você não souber aproveitar, pode virar um problema. Inclusive meu pai uma vez, numa conversa ali espontânea, ele falou uma frase que foi até engraçado, que eu falei, para que eu tenho que pegar, anotar no papel essa frase, porque foi muito interessante. Inclusive ele falou o seguinte: quando você ganha tempo, é normal que você desperdice esse tempo. E é justamente o que acontece. Muitas vezes você estava numa rotina onde estava tudo ali no limite do tempo, e inclusive você vivia se queixando que não tinha tempo para revisar, para fazer um simulado a mais, para fazer uma redação a mais, estava tudo ali no limite do tempo e estava lá tudo ok. E aí de repente surgiu uma oportunidade onde você ganhou mais tempo para estar estudando e de repente parece que você começou a mexer mais em rede social, a ficar simplesmente procrastinando de fato, e quando você menos se depara, o dia está acabando, já são 5 da tarde e parece que você não estudou quase nada, certo? Eu não sei se isso anda acontecendo com você, e o objetivo desse vídeo é justamente atacar esse ponto para poder estar criando estratégias para que isso não aconteça, certo? E para isso nós precisamos entender como nossa mente funciona e como que nós agimos, certo? E o primeiro ponto que eu queria trazer é justamente esse. É uma coisa que eu chamo de mentalidade de véspera de prova. Muito provavelmente já aconteceu com você. Em época de primeiro ano, segundo ano, você tem uma prova para daqui a 30 dias, certo? E o que você faz quando está faltando 30 dias? Você simplesmente não estuda, está faltando 30 dias afinal, né? E aí vai passando o tempo, de repente faltam 5 dias para a prova e você começa a bater aquele certo desconforto, né? Eita, só faltam 5 dias, deixa eu pegar aqui o livro para dar uma lida. E aí você começa a ler, só que você não consegue se concentrar muito bem, e aí você rapidamente desiste, deixa para lá, né? Falta 5 dias, eu vou dormir, amanhã eu tento de novo. E aí, enfim, você não conseguiu render. E aí quando está faltando um dia para a prova, bate aquele desespero, meu Deus, eu não estou sabendo nada, eu tenho que estudar o máximo de coisa possível aqui, porque a prova já é amanhã. E aí você começa a estudar e o que acontece? Você entra no estado de foco ali, onde você, naquele um dia, conseguiu estudar muito mais do que todos os outros 29 dias juntos. Então, se você se deparar, toda vez que nós temos um prazo, alguma meta para entregar, é normal que quando isso vai se aproximando, você tende a conseguir botar mais foco, mais energia naquilo e conseguir terminar num tempo bem mais rápido naquela reta final ali, certo? Então isso é uma coisa que nosso corpo já age naturalmente, até fatores biológicos explicam isso, porque isso aumenta a tua adrenalina, né? Você fica naquele negócio, meu Deus, será se vai dar tempo, será se não vai? Então o corpo gosta disso, então esses são vários fatores que fazem com que você cumprir objetivos ali, faltando minutos para acabar o prazo, te incentiva a você agir dessa forma, certo? Um outro pensamento que é importante nós temos em mente, como nossa mente funciona, é pelo hábito de recompensas. Toda vez que você faz uma atividade, você ganha uma recompensa, você trabalhar com essa forma, ativa a sua capacidade de transformar isso num hábito. É muito mais fácil você transformar uma atividade num hábito quando você tem justamente esse conceito. Faz uma atividade, tem uma recompensa. Faz uma atividade, tem uma recompensa. Então, nós vamos usar essas duas formas para poder resolver esse problema,
que talvez você possa estar passando, de começar o dia, parece que não está rendendo muito nos estudos, e aí quando começa a dar 5, 6 horas da tarde, você percebe que não estudou nada, e aí você começa a estudar, e aí você consegue ter um bom rendimento. E o erro está justamente nisso, porque muito provavelmente seu planejamento de estudo deve ser, hoje eu vou estudar essas 100 páginas e responder essas 30 questões, e eu tenho o dia todo para poder ver isso. E é justamente aí que está o problema. Quando você faz isso, você está correndo exatamente esse erro de você ter um prazo muito grande, e aí o que acontece? Se são 8 horas da manhã, você tem o dia todo para poder ler essas 100 páginas, responder essas 30 questões, então não tem por que correr, não tem por que se concentrar. Você lá lê 2 páginas, e aí levanta, bebe água, mexe no celular, faz qualquer coisa que não seja justamente estar lendo o conteúdo. E aí quando você começa a perceber, já são 5 horas da tarde, você leu 15 páginas, 20 páginas, então qual a nossa estratégia baseada nesses 2 princípios para evitar esse tipo de situação, certo? Você vai fazer o quê? Você vai dividir essa sua atividade em atividades menores. Então, exatamente isso que eu fazia na minha preparação. Eu tinha 5 capítulos para ler por dia, e eu não falava, eu tenho 5 capítulos para ler por dia. Eu separava uma média de 1h30 para cada capítulo. Então, normalmente eu começava ali por volta de 9 horas, de 9 até as 12 eu lia 2 capítulos, 9 a 10h30, de 10h30 às 12, e aí depois eu dava uma pausa ali por volta de 1 hora, tinha até uma margem de erro, e aí consequentemente de 1 hora até 5h30 eu terminava os outros 3 capítulos, e aí eu terminava por volta de 5h30, às vezes 6 horas era mais ou menos o tempo que eu tinha estipulado para poder estar estudando. Depois disso eu ia para academia, fazer qualquer outra atividade, enfim, eu tinha esse meu tempo programado para poder estudar exatamente naquele horário. Então o que acontecia? Se às vezes eu começava meio que devagar, quando dava 10 horas, eu ainda estava na metade do capítulo, naturalmente eu olhava e falava, meu Deus, já são 10 horas, eu ainda não estou nem perto de acabar esse capítulo, então eu tenho que acelerar. E aí, consequentemente, eu começava a focar mais naquele conteúdo, certo? Então isso naturalmente ia fazendo com que eu tivesse uma noção se eu estava procrastinando muito ou não, porque eu tinha uma noção, por exemplo, meio-dia eu tinha que terminar 2 capítulos, então se eu estivesse terminando o primeiro, eu sabia que eu estava procrastinando demais, então eu tinha que focar mais e consequentemente isso já criava esse meu estado de alerta. Eu não precisava chegar às 5 horas da tarde para despertar esse estado de alerta em mim, já meio-dia eu já poderia saber. Inclusive isso acontece também, sabe outro cenário? No momento da prova do Enem. A cada meia hora tira-se um papelzinho daquele do horário, certo? E o que acontece? Nós sabemos que a cada meia hora nós temos que fazer uma média de 10 questões. Então quando o cara tira o primeiro papelzinho lá daquele quadro, você olha para a sua prova e você fez 6 questões, 7 questões, o que acontece? Você entra naquele estado de alerta, meu Deus, já passaram meia hora e eu ainda não fiz as questões. Então você acaba se concentrando para quê? Para tentar, quando chegar no próximo meia hora, você ter fechado as 20 questões. Então você começa a correr porque você sabe que agora você tem que fazer 13 para tentar atingir essa 1 hora. Então você acaba entrando no foco. E vamos dizer que você atingiu e você conseguiu fazer 21 questões com 1 hora de prova. O que acontece? Você relaxa novamente, você tende a relaxar, fazer mais tranquilo a prova, e aí na hora que o cara tirar outro papelzinho, você vai ver se você fez 30 questões, mais ou menos. Então, para você ver como o nosso cérebro funciona dessa forma em vários cenários. E se você não faz isso, é muito interessante você agir dessa forma na prova, isso ajuda bastante você criar esse estado de alerta. A cada meia hora você tem que responder 10 questões, certo? Então é exatamente isso. Nesse exemplo de 100 páginas para ler, você poderia fazer assim, eu vou ler 10 páginas a cada 30 minutos, por exemplo. Então você faz isso, você tem lá meia hora para ler 10 páginas. E você sabe que se você não conseguir ler em 10 páginas, você vai atrasando ao ponto de que você não vai conseguir terminar seu estudo que você tem programado para estudar até às 6 horas da noite, por exemplo. Ou então até 7 horas, 8 horas, depende do seu cronograma. Mas enfim, você tem definido o que você precisa fazer cada tópico desse, em cada intervalo de meia hora, para que você consiga ficar livre e poder descansar a partir de 6 horas da noite, por exemplo. Então, quando você tem isso definido, você consegue justamente trazer esse estado de alerta para bem antes. Da mesma forma que você cria esse estado de alerta a cada meia hora que o responsável da sala tira o papelzinho na hora da prova, da mesma hora que você tem esse alarme. Então essa é a primeira ideia. A segunda ideia, você ainda pode incrementar com uma recompensa. Então, por exemplo, você pode ter um estudo de meia hora e uma pausa de 5 minutos. Então o que acontece? Quando você está estudando meia hora, você tem que tirar totalmente as distrações. Aqui é um cenário perfeito, por exemplo, de estudo, onde eu tenho uma mesa onde não tem nada, tem um papel e uma caneta. Poderia ser aqui, no caso, um livro, e eu começar a estudar. O celular, ele fica distante, eu não vou levantar daqui enquanto ler essas 10 páginas, por exemplo. Então esse é um cenário perfeito, porque você não pode...
Ah, eu quero mexer no celular. Você tem um intervalo justamente para isso. Você pode estudar em blocos de 30 minutos, pausa 5 minutos, e aí o que é que acontece? Então eu tenho esses 5 minutos para mexer no celular. Você não tem, então, eu quero mexer no celular, eu quero beber uma água. Não, você só vai se levantar quando você terminar esses 30 minutos, e quando você terminar essas 10 páginas, na verdade, né? Se você terminar antes, ótimo. Se você demorar 40 minutos, paciência. Você tem que terminar as 10 páginas para poder pegar um copo d'água, para poder ir no banheiro, para poder fazer qualquer atividade. Então você está ali, você sabe que ou você termina aquela atividade, ou então você não vai ficar se distraindo com nada. Então termina aquilo, depois você faz outra coisa. Então, e quando você bota uma recompensa, o que acontece? Terminou nos 30 minutos. Você pode se dar o luxo de botar, sei lá, 10 minutos. Ou então, eu só mexo no celular se eu atingir os 30 minutos. Pega uma atividade que você gosta, por exemplo, se você é viciado em mexer em redes sociais, então você só pega nas redes sociais se você cumpriu a meta de terminar as 10 páginas em 30 minutos. Se você demorou 40, você pega os mesmos 5 minutos de intervalo, só que você vai utilizar para tomar uma água, ir no banheiro, qualquer coisa. O celular vai continuar parado, você liga os 30 minutos de novo e tenta atingir o próximo. Ou então, deixa para mexer no celular só quando terminar os estudos, se você não conseguir bater nenhuma das metas no dia. Mas você trabalha com essa questão de recompensa. Você só ganha recompensa se você cumpriu o objetivo. Isso naturalmente vai criando o hábito, naturalmente vai chegar o tempo que você vai parar de fazer coisas enquanto está estudando. Então, no começo pode parecer chato, você vai ficar agoniado, vai ficar pensando em estar mexendo no celular, só que com o tempo isso vai se tornando um hábito, entendeu? E aí você naturalmente vai começar a agir tranquilamente. Daqui a pouco você facilmente vai ficar meia hora, uma hora sem mexer no celular, porque, enfim, você fazendo isso 10 vezes, 15 vezes todo dia, isso vai se tornando um hábito. Então, daqui a pouco você consegue ficar, até porque na hora da prova você vai ter que ficar 4 horas e meia, 5 horas sem fazer nada. Então, simplesmente fazendo a prova. Então, isso até é um treino para te deixar mais preparado, mais concentrado para a prova. Então ajuda até para esse conceito. Então é basicamente isso. Então, resumindo tudo, é você dividir a sua atividade em pequenos blocos. Quando você faz isso, você tem uma meta para cada horário. Você não tem a sua meta de hoje eu tenho que estudar isso. A cada meia hora, a cada uma hora você tem um objetivo a cumprir, e com isso você vai tendo uma ideia se você está muito atrasado ou não, de acordo com o seu planejamento. Então essa era a dica que eu queria estar trazendo hoje. Agora eu vou trazer duas informações que eu queria estar acrescentando aqui, duas ideias que eu tive. E a primeira é justamente que eu estava pensando em fazer uma live aqui, justamente para poder tirar dúvidas, abrir aqui um espaço justamente para a gente poder estar conversando, para você perguntar qualquer dúvida que você possa ter em relação à minha preparação, meu estudo, como eu fiz para passar em medicina na UFP ou então na USP, enfim, eu vou deixar esse tempo aberto. Eu estava pensando em fazer uma live quinta-feira, 20 horas. Não está certo ainda, eu queria justamente deixar um espaço aberto. Deixa um comentário justamente falando o que você acha dessa ideia, que aí justamente eu vou estar confirmando no Instagram. Então me segue lá no Instagram, que lá eu vou dizer, quarta-feira de noite eu já vou ter decidido, ou então no máximo quinta de manhã eu vou estar dizendo se realmente vamos fazer essa live quinta-feira, 20 horas. E aí, dependendo do agrado, a gente pode até estar pensando em fazer mais vezes essa live. Eu acho que fica bem legal, porque é o momento que eu posso estar justamente tirando dúvidas ali ao vivo ali de vocês, então isso pode ser muito útil. Uma outra ideia que eu tive em mente agora, recentemente, foi justamente, eu tenho muitas dicas para poder memorizar alguns termos, alguns conceitos. Então eu poderia estar justamente, eu pensei em postar uma dica por dia lá nos stories no Instagram. Então gostaria também de um feedback de vocês, o que vocês acham dessa ideia. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando estamos falando de propriedades da água, lá em biologia, certo? Nós temos coesão e adesão, são duas propriedades da água. E às vezes isso pode gerar uma confusão, né? Uma é a interação água-água, a outra é a interação água com outras moléculas, né? Com outros elementos, né? E aí, qual que é coesão, qual que é adesão? Eu decoro simplesmente da seguinte forma: quando você está escrevendo a sua redação e você comete um erro lá de conectar uma frase com a outra, você cometeu um erro de coesão ou você cometeu um erro de adesão? Você cometeu um erro de coesão, certo? Então, o que aconteceu? O que isso significa? Você não conectou uma frase com outra frase, ou seja, coisas iguais, frase com frase. Então, na água, o que vai ser água com água? Vai ser coesão, certo? Então, coesão remete a coisas iguais. Água com água, coesão no texto, frase com frase. E, consequentemente, a adesão vai ser a outra. Então, olha só, como a estratégia dessa, eu comparo coesão com a coesão lá do texto, eu nunca mais esqueço e nunca mais fiquei na dúvida do que era coesão e o que era adesão. Então, eu posso fazer isso para vários cenários. Eu também tenho um truque para tradução e transcrição lá de transformar DNA em RNA.
RNA para proteína, o que é tradução, o que é transcrição. Se você tem dúvida sobre isso, se você ainda se confunde, eu tenho uma estratégia. E enfim, eu iria postar uma dica dessa por dia. Todo dia eu ia pensar em alguma sacada que eu fiz para poder memorizar os conteúdos e eu poderia estar postando isso lá nos stories. Então eu queria um feedback de vocês justamente para esses dois tópicos. Live nessa quinta-feira, 20 horas, e aí me segue lá no Instagram para poder eu confirmar, eu vou dizer se realmente está marcado, e no Instagram eu vou fazer uma sacada dessa por dia também, dependendo do interesse de vocês. Então, só recapitulando agora a ideia final, justamente separe, não tenha a sua meta, eu tenho que estudar esse assunto hoje. Separa o que você tem que estudar no primeiro horário, no segundo horário, no terceiro horário, no quarto horário e assim por diante, para que você, no horário X, você termine seu estudo. Então, basicamente, tudo se resume a esse conceito, da mesma forma que eu tinha que estudar cada capítulo em 1h30. Então, espero que eu tenha te ajudado na sua preparação e até a próxima. Valeu!